Aí eu vou ficar na página, aqui na aba da apresentação. Qualquer questionamento, qualquer coisa, você me dá um toque, viu, professor? Tá certo, professor. Ou Então então a gente deixa vamos. para o final, né? Se tiver Pronto, algum o que eu questionamento, ia. né? O que eu ia falar é o pessoal, como nós estamos apenas aqui na plataforma do Google Meet, pessoal, por favor, se possível, mantenham os microfones desligados, tá? E qualquer dúvida, pergunta que vocês forem tendo ao longo da apresentação, vocês podem ir deixando no chat, tá bom? Que aí no final eu dou uma olhada nas perguntas e aí eu leio para o professor Leonel e ele tentar responder, tá certo? As dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos iniciar, certo? O aviso dado. Bom, é com muita alegria, né, que nós iniciamos esse primeiro ciclo de palestras, esses eventos, que eu espero que seja o primeiro de muitos, né, porque divulgar e falar de ciência, de educação, de desenvolvimento dentro da universidade, principalmente no interior, né, a gente é bem válido e é muito rico, tá? E hoje, pessoal, nós estamos recebendo o professor Leonel, tá certo? O professor Leonel, acho que a grande maioria que já sabe, é professor da Universidade Estadual do Piauí. Hoje ele atua no campus de Piripiri, né? E então, um pouquinho das credenciais do professor. O professor Leonel ele tem licenciatura plena em Química e mestrado também em Química pela Universidade Federal do Piauí. Tem doutorado também pela Universidade Federal de Pernambuco. Parte dessas atividades do doutorado ele fez na Universidade de Aveiro, né, em Portugal. E hoje ele faz parte de programas de pós-graduação, como o Programa de Mestrado Nacional Profissional, Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, né, o Polo 90, o Polo 66, que é aqui no nosso campus. Tá? Então ele colabora, ele orienta, coorienta, também é coordenador do PIBID, né? O programa que está em vigência atual do campus, e coordena aí, acho que mais de 10 a 15 alunos, né, professor, nesse programa. E hoje ele vai conversar também com a gente um pouco dessa experiência, né? E, bom, fique à vontade, professor. A sala é sua e estamos aqui para lhe prestigiar. Bom dia, pessoal, mais uma vez, que eles chegaram depois. Primeiramente, agradecer o convite. Fiquei feliz quando o Ednilton me convidou para ser o primeiro a apresentar algo nesse projeto de extensão dele, né? Como ele falou, é uma oportunidade boa para que a gente possa mostrar o que vem sendo feito dentro do curso, ou até conhecer coisas novas, relevantes relacionadas à pesquisa, ensino e extensão dentro do nosso campus, né? E quando ele me convidou, ele pediu uma sugestão de título de palestra, e por estar no PIBID há muito tempo, né, eu optei por falar um pouquinho sobre formação de professores e como o PIBID contribui e contribuiu para a formação de professores dentro do curso de licenciatura em Química. Então, de modo geral, nós vamos apresentar algumas coisas para vocês, vai ser mais uma apresentação, vamos ver muitas imagens, né? E mostrar um pouco daquilo que a gente alcançou e como o PIBID contribuiu para a formação de professores dentro do curso de Química, né? Nós temos um total hoje, são 24 bolsistas, professor, né? Então nós temos 24 bolsistas licenciandos, 3 supervisores, né? Que é a estrutura que abrange o PIBID, né? Então ela abrange diversos atores e componentes envolvidos no processo de formação de professores dentro do programa, né? Isso inclui o quê? As organizações implementadas, como universidades, instituições de ensino superior e, principalmente, as escolas, né? As escolas de educação básica, onde o programa é executado. Então, eu vou mostrar um pouquinho do histórico do PIBID, principalmente do PIBID dentro do curso de Química, certo? Nesse projeto, o aluno ele atua como principal beneficiário. O foco principal é o aluno licenciando, né? Aquele aluno que está dentro da instituição de ensino superior, mas também a escola, né? A escola que recebe esses alunos e é ela que tem os principais resultados da atuação desses alunos dentro do programa, né? O PIBID, ele não é simplesmente um programa de bolsas.
eu costumo ver nos alunos que entram no PIBID, aquele que entra a primeira vez no programa, a maioria, uma boa parte, vai com o intuito de apenas de receber a bolsa. Mas a gratificação maior é quando a gente observa que depois de algum tempo de atuação no PIBID, aquele licenciando, ele não está lá mais somente por causa da bolsa, né? Mas sim para melhorar o seu desenvolvimento, já pensando na sua formação como um futuro professor de educação básica ou até mesmo de educação superior, né? Então, eu vou iniciar um pouquinho falando sucintamente sobre o histórico do PIBID. O PIBID ele foi criado em 2007, né, por uma lei, e foi uma lei que foi proposta em 2006, justamente com o intuito de melhorar a atuação de professores de educação básica, mas só foi implementada em 2007. Em 2007, tinha-se aproximadamente 3 mil bolsas e apenas umas 43 instituições federais onde o PIBID atuava. Isso mesmo, né? No início, o PIBID só era atuante em universidades federais. Já com o passar do tempo, expandiu-se um pouco, né, a atuação do PIBID, e ela passou a atuar, além das universidades, das instituições federais, passou-se a atuar em instituições estaduais também, e até instituições privadas, né? E em 2014 foi o ápice do programa, onde passou-se a ter mais de 90 mil bolsistas. Então, são números, assim, extraordinários, né? Não suficientes, porque a gente sabe que ainda poderia se aplicar em uma quantidade ainda maior de cursos de instituições. Um exemplo bem claro é que a maioria das instituições, elas solicitam uma quantidade bem maior da quantidade de bolsas do que ela consegue, né? Por exemplo, a UESP, ela sempre pede quase 900 bolsas, né? Esse último edital, ela conseguiu 800 e poucas bolsas. Isso gera uma atuação enorme do programa nas diversas esferas institucionais, né? E o objetivo principal do PIBID é promover o quê? A formação inicial de professores e melhorar a qualidade da educação básica. Se nós fizermos um apanhado de trabalhos publicados, nós já, mesmo depois de quase 20 anos de programa, na realidade ele não tem 20 anos, porque tivemos algumas edições em alguns anos que não foram lançados editais, né? Então, foi lançado em 2007, mas em 2027 ele iria completar 20 anos, mas não de implementação, mas não de atuação, certo? E dentro do curso de licenciatura em Química, se a gente for falar como o PIBID contribuiu dentro dos cursos de licenciatura em Química, a gente pode citar vários exemplos, que é o que a gente vai falar um pouquinho dentro dessa apresentação, né? E a relevância do programa, a gente pode citar: responder à necessidade de formação de professores qualificados em um contexto de crise educacional. Nós, brasileiros, sempre vamos caminhar com crises na educação, né? Seja tanto na esfera municipal, estadual ou federal, né? Nós temos isso como carmo dentro da educação. O projeto é totalmente alinhado com a Base Nacional Comum Curricular, que faz as diretrizes para a organização da educação nacional, né? E ela proporciona a articulação do tripé pesquisa, ensino e extensão. Aí algumas pessoas podem se perguntar: professor, mas o PIBID não é um projeto de extensão? Sim, ele é denominado como um projeto de extensão. Mas ao longo da apresentação, vocês vão observar que o tripé pesquisa, ensino e extensão, ele é totalmente abrangido pelo programa. Aí a gente pode, mais uma vez, direcionar sobre a importância do PIBID. Eu trouxe esses números, porque quando a gente fala em números gigantescos, né, isso demonstra ainda mais a importância do PIBID, né? Então, desde a sua criação, a gente vê uma expansão substancial do PIBID, né? Como nós podemos observar, deixa eu colocar o laser aqui, em 2007, na sua criação, foram implementados apenas 20 milhões de reais. Né? Não, professor, 2007, 20 milhões era muito dinheiro.
Não era tanto, né? Porque esses 20 milhões aqui foram aplicados somente em instituições federais. Ao passar dos anos, a gente consegue observar uma evolução e depois uma redução dos valores implementados dentro do programa, né? Onde, desde o seu início, o pico financeiro aplicado no PIBID foi em 2013, e depois disso que a gente vê uma redução dos valores aplicados. Isso pode ser muito atribuído a questões políticas, né? A gente tem mudanças na administração pública, e aí isso influencia também, e crises, né, econômicas que o país passa, influencia bastante nas verbas que são destinadas a programas como o PIBID. Só que em 2024, depois de uma expansão bem organizada, bem planejada, nós conseguimos chegar a um quantitativo de 130 milhões de reais investidos no programa, né? Então, é uma quantia significativa, não suficiente, porque se a gente for analisar, a gente está falando somente de bolsas, né? Além disso, nós não temos investimentos para compra de materiais, elaboração de eventos científicos, participação em eventos científicos. Então, tudo isso dificulta um pouco a dinâmica do programa. Só que nós somos brasileiros, né? A gente faz com aquilo que a gente tem em mãos. A gente tem exemplos do nosso projeto, a gente tem alunos que retiram dinheiro da própria bolsa para comprar material, para produzir algo para levar para as escolas, né? Eu sempre também oriento que o orientador ele pode ajudar nessa forma, a gente acaba tirando um pouco de dinheiro do bolso, não deveria ser assim, mas infelizmente é o que a gente observa, né? E dentro da química, eu trouxe essa estimativa aqui. Na realidade, desde a sua implementação, que foi em 2014, né, a gente teve uma professora que submeteu o projeto, mas aí ela acabou saindo do curso e eu acabei recebendo o PIBID em meus braços para atuar como primeiro coordenador do PIBID, né? Esse aqui foi o nosso primeiro logo. Eu fui buscar lá no nosso Facebook, né? Antigo, quase ninguém usa mais o Facebook, mas o PIBID antigamente a gente tinha um Facebook onde a gente fazia as divulgações. Agora a gente faz pelo Instagram. Esse foi o nosso primeiro logo. Eu fiz uma estimativa do quantitativo de dinheiro que já foi investido no PIBID Química Piripiri, né? Não é um valor exato, mas é um valor bem próximo, né? Porque eu peguei a quantidade de bolsistas que já atuaram e fiz uma relação com a quantidade de bolsas que foram aplicadas. Então, só no PIBID Química Piripiri, nós já tivemos um investimento de aproximadamente de mais ou menos 1,6 milhões de reais investidos dentro do PIBID Química Piripiri, com a atuação de mais de 150 bolsistas, né? Isso eu estou tirando as coordenações e as supervisões. Então, eu sempre fiz o que não é o quantitativo ideal, mas a gente pode considerar que foi um investimento bom dentro do programa para o curso de licenciatura em Química, né? Se nós colocarmos em comparação, desde a sua criação em 2012, o governo do estado não investiu nem, acho que um quarto ou um quinto desse valor dentro do programa, ou dentro do curso de Química, né? Porque no laboratório, reagentes, boa parte que a gente tem é de doações ou dos próprios alunos e professores que conseguem esses reagentes para atuar, né? Um exemplo, a gente estou ministrando a disciplina de quantitativo e nós tivemos agora doações, né? As meninas levaram doações para o laboratório. Eu achei isso bem interessante, bem legal. Não deveria ser assim, mas certo? Então, é um investimento alto? Mas nós precisamos de mais investimento para melhorar ainda mais a atuação do programa dentro do curso. Essa é a primeira turma, né? Então, eu estou escondido aqui, não mudei muito, né? A Sandra foi uma supervisora que atuou bastante. Não sei se vocês vão reconhecer algum desses ex-alunos do curso de Química, mas possivelmente vocês já esbarraram com algum deles, ou até mesmo foram alunos deles, como, por exemplo, a Nayana aqui, que é professora lá em Piracuruca, e ela é ex-aluna do bolsista. E a Renata, ela sempre vai aparecer aqui, e a Laiane também, sempre vão aparecer aqui nas apresentações do PIBID, por onde eu ande,
eu vou levar sempre a imagem da Renata, da Laiane, que são alunas egressas do curso de Química, e essa é a nossa turma atual, né? Nós já tivemos eliminações aqui, como a Soraya, já saiu do programa, por livre e espontânea vontade, e a Raíssa não é mais supervisora, então nós temos que renovar essa foto, mas essa foto foi retirada no início desse ano, com o lançamento do edital 2024-2026 da CAPES, né, que é o edital vigente, onde nós temos 24 bolsistas, 3 supervisores e um professor coordenador de área, que sou eu, certo? Então, como é que a gente pode medir os impactos do PIBID na educação em Química? E aí a gente pode tratar isso como uma construção significativa, né, por etapas. Então, o PIBID chegou em 2014 com 12 bolsistas, né, e a gente foi conseguindo obter uma evolução, ainda um coordenador de área sem experiência, um supervisor sem experiência e alunos também sem experiência dentro do programa. Mas aí nós conseguimos construir pilares, né, conseguir evoluções, principalmente. E aí a gente pode citar que o PIBID, ele contribuiu bastante na integração entre teoria e prática, né, onde os bolsistas conseguiram, mesmo sem experiência, realizar atividades dentro da escola, eles começaram a ser inseridos dentro da escola, e o principal ponto que a gente pode focar é que foi a inserção ocorreu antes do estágio supervisionado. Então, aquele medo, aquela ansiedade que o aluno tem para iniciar o estágio supervisionado, ela foi sanada com a introdução desses alunos antes mesmo do estágio supervisionado, né? Mediante isso, né, a gente conseguiu uma combinação entre conhecimento teórico com experiências práticas para uma compreensão mais profunda do que eles observavam dentro da UESP e começaram a aplicar dentro da escola, né? Além disso, outro pilar significativo foi o desenvolvimento de competências pedagógicas, né? Como uma formação de uma identidade própria em cada bolsista, né? Que a gente chama de formação de uma identidade docente. O aluno ele já começa a se imaginar como professor, a observar propostas para analisar situações, ter um pensamento mais crítico. Por quê? Porque o PIBID ele ajuda os professores, né, a desenvolverem a sua própria identidade, refletindo a sua prática, como ele deve fazer abordagens pedagógicas dentro da escola. Então, isso possibilita o quê? O aprimoramento de habilidades de ensino e identidade profissional. E outro pilar significativo que a gente pode falar é sobre a formação continuada, né, e supervisão. Por quê? Porque o PIBID ele possibilita uma mentoria e acompanhamento dentro da sala de aula por supervisores que atuam como mentores dentro do programa, né? E, além disso, um desenvolvimento proporcional. Por quê? O PIBID ele possibilita capacitação, participação em eventos, workshops, né? Isso o quê? Isso possibilita uma atualização profissional. Então, essa formação continuada e supervisão, ela vem fornecendo um suporte contínuo e orientação para o crescimento profissional, tanto do bolsista como do supervisor. E aí nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente, né? Então, o PIBID, ele possibilita o despertar da capacidade de fazer pensar, né? Então, ele tem se mostrado uma oportunidade enriquecedora para a construção de uma identidade docente reflexiva e inovadora. Por quê? Os alunos, os bolsistas, eles conseguem fazer um planejamento mais eficaz das suas aulas por meio da estruturação de conteúdos, traçando objetivos de aprendizagens, reflexões adaptativas, certo? E aí, é interessante, eu até coloquei essa frase, né? O papel fundamental do desenvolvimento das competências necessárias para o ensino de qualidade. Esse
é um objetivo que a gente vem alcançando com a aplicação do PIBID nas escolas, né? E, mediante isso, esse fazer pensar, a gente correlaciona ao planejamento mais eficaz das aulas, gerenciamento de sala de aula. Por quê? Porque o aluno, ele consegue entender como é o ambiente da sala de aula, de forma que ele possa criar um ambiente positivo. Um exemplo que eu posso citar é que, quando eu fui visitar uma das escolas, no edital passado, no encerramento do programa, eu observei um aluno da escola chamando o bolsista, não pelo nome, né? Mas por um apelido carinhoso lá. Aí eu fiquei, quem é esse? Aí disse, não, professor, é esse bolsista aqui, é porque a gente chama ele assim. Ou seja, criou-se um vínculo entre o bolsista e o aluno da escola, né? Então, é um ambiente positivo, né? Aquele bolsista, ele conseguiu criar um ambiente positivo dentro da sala de aula, por meio da aplicação de técnicas de gestão, por exemplo, de comportamento, né? Mediante estímulos, autonomia dos alunos, porque um exemplo é a monitoria. A monitoria tem aquele acompanhamento de perto que faz com que o aluno da escola ele consiga desenvolver uma autonomia própria para resolver problemas dentro da sala de aula, né? Ou dentro das atividades propostas sobre a química, né? E clareza na disseminação de informação. Aí o bolsista ele passa a ter uma comunicação mais eficaz, uso de recursos didáticos apropriados, né? Ele pode levar uma experimentação, uns slides, né? Uma dinâmica para dentro da sala de aula, e tudo isso vai corroborando para o seu desenvolvimento profissional. E outro ponto importante é que alguma das atividades que são desenvolvidas dentro da escola, isso é o que mais me fascina, né? É quando algum bolsista chega para mim e diz, professor, eu estava pensando em levar isso aqui para a sala de aula, o que é que o senhor acha? Né? Isso para mim é muito interessante, eu fico muito satisfeito, porque isso faz com que o aluno ele tenha autonomia e foque nisso aqui, né? A sua capacidade de se fazer pensar em uma proposta de ensino dentro da escola de aula, certo? Tudo isso gera o que a gente chama de ciclo de desenvolvimento educacional proporcionado pelo PIBID. E a gente pode correlacionar várias perspectivas, né, dentro desse ciclo, que ele se complementa de forma geral. Como, por exemplo, o PIBID, ele envolve o aluno dentro da sala de aula, né? Por meio da sua participação dentro das atividades propostas, né? Promove uma autonomia, fornece experiências que ele não vinha tendo até o momento antes de chegar. O PIBID ele mudou um pouco, porque agora ele possibilita a entrada dos alunos desde o primeiro período do curso, né? Nesse momento, a gente está recebendo aqueles alunos que ainda têm uma imaturidade universitária, que a gente pode falar assim, né? Porque ele não conhece como é o desenvolver do curso, como são as atividades dentro do curso, e aí ele tem aquele medo, né? Tanto que quando a gente chega para divulgar para os alunos do bloco 1, alguns ficam receosos em participar do programa. E aí a gente tem que pegar na mão deles, não, faça a inscrição, você vai gostar, vamos ter essa experiência. E ele só consegue perceber isso depois de um período de desenvolvimento do programa e começar a observar suas evoluções, né? Eu gosto muito de citar uma aluna, a Noélia, né? Sempre cito ela, também em várias apresentações que eu já fiz sobre o PIBID, né? Que a Noélia entrou aquela menina acanhada dentro do curso, e eu consegui observar que o PIBID ajudou muito o desenvolvimento da Noélia, né? Aí eu sempre digo, hoje a Noélia é um exemplo em apresentações, tem uma didática excelente e consegue desenvolver conteúdos de uma forma muito clara e objetiva, né? Então, para o curso de licenciatura em Química,
O projeto ele tem elevado a qualidade da formação dos nossos alunos, isso é bem visível, né? Pois ele incentiva a prática, né? Incentiva a carreira docente, valoriza o ensino, porque o aluno ele passa a vivenciar a sua futura profissão antecipadamente, né? Ele possibilita a articulação com a realidade local. Eu costumo dizer que nós professores, nós somos, além de professores, às vezes nós somos psicólogos, pedagogos, né? A gente resolve até casos de família lá dentro das escolas, dentro da universidade. Então a gente é um pouco de tudo isso. E o PIBID já ajuda a inserir essas situações, a possibilidade que o aluno veja essas situações bem antes da sua formação como professor, né? Esse desenvolvimento educacional, desenvolvimento profissional, ele pode ser visto em diversas esferas, né? Conquistas acadêmicas, e além disso, o PIBID, ele significativamente, ele possibilita o desenvolvimento por meio de relatórios que a gente pode ver em publicações, de artigos científicos, tudo isso a gente pode ver como o PIBID vem contribuindo. Eu não foquei nessa apresentação em trazer exemplos da literatura, né? Porque eu acredito que ia ficar um pouco extenso. Eu falo demais, já está quase meia hora aqui de... Professor, qualquer coisa você me dê um toque aí, viu? Eu estou olhando aqui pelo cronômetro, mas então já passamos aí quase meia hora. Vou tentar agilizar um pouquinho mais, certo? E aí, né? Então, a gente pode ver por meio de relatos, né, que os alunos eles se sentem mais seguros em função das suas habilidades de ensino, né? Eles se sentem mais motivados quando eles participam do PIBID, pois eles começam a se envolver em pesquisas para enfrentar, por exemplo, desafios que eles só iam conseguir observar lá no estágio supervisionado, né, em sala de aula. Então, essa experiência prática ela é fundamental para a sua formação como educadores, né? Bem como a gente pode falar que os alunos bolsistas eles vão sair bem mais equipados profissionalmente para enfrentar os problemas dentro das escolas. Acho que alguém perguntou alguma coisa aí? Levantaram a mão? Ah, tá. Pronto. Pronto. E como exemplo, né, eu pedi para uma ex-aluna do PIBID fazer um pequeno relato. Eu pedi de 2 minutos, mas ela ultrapassou um pouquinho, mas não tem problema não. Né? Eu vou passar aqui para a gente assistir. Ações visível. Aqui é a Soraya, né? Ela é ex-aluna do PIBID, participou no último edital, começou nesse, mas optou por fazer iniciação científica, que eu achei muito interessante, principalmente para o desenvolvimento do currículo dela, né? Aí eu pedi para ela fazer um pequeno depoimento sobre a sua atuação dentro do PIBID. Olá, pessoal. Meu nome é Soraya. Eu sou graduanda do curso de Química da UESP, do campus de Piripiri, e hoje eu venho compartilhar com vocês um pouco do quanto o PIBID contribuiu em minha trajetória acadêmica. Então, foi por meio do PIBID que eu tive a oportunidade de vivenciar novas experiências. E uma delas foi a de poder antecipar o meu vínculo como futura educadora para com a educação básica, onde eu pude de fato vivenciar na prática o que é ser uma professora de química, como lidar com uma sala de aula e assim como também quais eram os desafios e as possíveis barreiras que eu lidaria futuramente em minha profissão. Então, assim, desde os planejamentos das aulas e até mesmo as metodologias ativas que nós iríamos utilizar em sala de aula, foram momentos enriquecedores, porque eu consegui antecipar essa minha experiência essa que eu só teria futuramente lá no estágio. E o PIBID ele me proporcionou isso, porque quando eu cheguei no estágio, eu cheguei muito mais preparada, com uma bagagem de conhecimento um pouco mais ampla, sabendo lidar com uma sala de aula e com uma diversificada quantidade de metodologias ativas para serem trabalhadas em variados tipos de assuntos.
não só essa, né, mas também muitas outras experiências que eu obtive ao decorrer do projeto de iniciação à docência. Então, eu, Soraya, deixo aqui os meus agradecimentos à professora Renata por sempre estar disposta a nos ajudar ali na escola e assim como também ao professor Leonel por todas as suas orientações e incentivo para a área da educação, uma área tão importante que forma todas as áreas. Então, finalizo aqui a minha fala, expressando o meu agradecimento, a minha gratidão ao projeto de iniciação à docência, que é extremamente essencial para todos os licenciandos que desejam atuar futuramente aí na carreira como professores. Então, mediante isso, a gente pode avaliar bem como é o impacto do PIBID dentro da educação básica, né? Isso era um pouco que a Soraya tinha relatado no seu vídeo, né? A sua atuação como ex-bolsista dentro do programa e como isso contribuiu para a sua formação e ainda vem contribuindo, porque recentemente ela finalizou o último estágio dentro do curso e ela relata um pouco como o PIBID contribuiu para a sua formação como futura professora, né, e seu desenvolvimento profissional também para ser uma docente em química, né? Sobre a Renata, lá na frente, quando for na parte do vídeo dela, eu vou relatar um pouquinho sobre o que ela quis falar dentro do vídeo, né? E, mediante tudo isso que foi falado, o impacto que a gente pode citar, né? A melhoria da qualidade do ensino de química, né? Porque a gente pode observar, dentro da atuação do PIBID nas escolas, a gente pode observar uma participação ativa dos alunos das escolas dentro das atividades, né? É até gratificante, porque eu digo para os meninos, vocês têm que ser viciados em tirar fotos, em registrar os momentos. E na maioria desses momentos, a gente vê uma participação ativa dos alunos das escolas nas atividades que a gente propõe dentro da sala de aula e, de certa forma, uma felicidade, né? A química em si, ela é estigmada como disciplina difícil, disciplina complexa, disciplina chata, e essas atividades que a gente leva para dentro das escolas desmitifica um pouco isso e a gente visualiza isso bem na participação dos alunos das escolas dentro das atividades, né? Além disso, o PIBID ele possibilita a implementação e a atuação dos bolsistas dentro de projetos como Feira de Ciências, né? Experimentos práticos que despertam o interesse dos alunos dentro da sala de aula ou até mesmo dentro da escola, porque essas atividades, como a gente desenvolve feiras de ciências dentro da escola, né? Atualmente aqui em Piripiri a gente está tendo uma compilação de escolas fazendo um único evento de feira de ciências, mas o PIBID consegue fazer um pouco diferente, que é proporcionar uma feira de conhecimento dentro da própria escola, né? Isso possibilita a atuação de toda a escola nessas atividades, né? E, além disso, a promoção da diversidade e inclusão de alunos dentro de todas as atividades, como atividades inclusivas, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos que foram uma das atividades que mais me motivou, que mais me deixou animado dentro do que foi desenvolvido do programa, além de educação antirracistas e também de gênero, que a gente consegue conciliar com as atividades de química dentro das escolas. Essa atividade, né, por exemplo, que eu disse que me encheu os olhos, né, que eu fiquei muito feliz, que foi proposta pelos alunos e pela supervisora, foram aulas de Libras, né, com o objetivo de proporcionar uma inclusão e um compromisso coletivo. Por quê? Porque essa aluna aqui, ela é surda, né? E ela se sentia muito isolada dentro da escola. Então, foi uma atividade proposta que ela conseguiu participar, ela se sentiu mais ativa e dentro das atividades do PIBID, dentro da participação da escola. E a gente observa aqui, né, que os alunos que estavam assistindo ela a fazer uma conversação por Libras também participaram da atividade, né? Aqui é ela
deixa eu colocar o laser novamente. Aqui ela também ajudando a elaborar materiais para o PIBID, né? E a gente vê que o PIBID conseguiu incluir ela dentro das atividades e também dentro da perspectiva de toda a sala de aula. Então, fiquei muito feliz com essa atividade. Não foi proposta por mim, foram pelos próprios bolsistas, e eu levo isso também para todo lugar. Além disso, né, a gente proporcionou o desenvolvimento de atividades como a tabela periódica em libras, em que aqui a gente tinha cubos que eles têm o sinal de libras e informações sobre cada elemento da tabela periódica dentro do Instituto de Santana, né? Então, a escola aqui de Piripiri. Então, mediante isso, a gente pode ver e falar um pouquinho sobre os desafios de ser professor, né? O que a gente tem é que vários estudos indicam a dificuldade que a profissão traz para os professores, né? Como desenvolvimento de teorias, aplicação de métodos, né? Que o aluno vê durante o curso, dificilmente eles fazem parte daquilo que a gente que o professor observa quando ele está atuando em sala de aula, né? Os cursos de licenciatura, de modo geral, eles não têm aquele olhar para a atuação do professor dentro de sala de aula. Ele traz o quê? Conhecimento, teorias, métodos e técnicas que são aprendidos ao longo do curso, mas eles não são de grande auxílio ao enfrentamento de situações, principalmente de conflito dentro de sala de aula. E o PIBID vem para quê? Para suprir essa necessidade, pois o aluno, ele entra em sala de aula, ele consegue vivenciar essas situações e somente isso, traçar métodos, traçar técnicas para contornar esses conflitos, esses desafios que a gente observa no ser professor, né? Quando a gente fala de desafios, a gente tem vários, né? Desde questões estruturais, questões sociais, tecnológicas, né? Problemas de saúde, né? Porque a gente tem muitos professores que sofrem de ansiedade, de depressão, por ser professores, né? A gente tem problemas de desmotivação dentro das escolas, né? E eu não poderia deixar de citar a questão financeira, né? Que às vezes é um empecilho para o aluno seguir a sua profissão. Eu estou querendo aqui desmotivar vocês a serem professores? Não. O importante é que a gente saiba quais são os desafios que ser professor vai fazer com que a gente enfrente no dia a dia das escolas, né? Então, tudo isso que eu falei, essa baixa eficácia na formação inicial, ela resulta de uma insegurança no desempenho no desenvolvimento de atividades profissionais dos futuros professores, né? Que podem ser abdicadas ou minimizadas mediante a atuação de alunos dentro do PIBID, né? E o PIBID, ele atua como aperfeiçoamento e valorização na formação dos professores. Quando a gente fala em aperfeiçoamento e valorização de professores, a gente pode citar como exemplo, né? Essa edição atual, o PIBID, ele tá em quase 300 instituições de ensino superior, de nível estadual, federal e particular, mais de 80 mil bolsas, né? E o investimento total de 1,8 bilhão de reais já foram investidos dentro do programa, né? Isso eu estou falando desde da sua criação, ok? Que também não é pouco, né? Porque você pegar uma emenda parlamentar que um deputado usa simplesmente para fazer pequenas coisas, vai mais do que isso, né? Vai mais de 1 bilhão, tranquilamente, né? Um deputado não, um conjunto de deputados, né? Então, tudo isso, todas aquelas dificuldades, desafios, o PIBID ajuda a sanar mediante a valorização e a sua valorização da formação como futuros professores, né? Agora eu vou falar um pouquinho do PIBID
em 2022, né, foi o último edital. Eu sou professor, fui coordenador do PIBID de 2014 a 2016, retornei em 2022, e aqui mais uma vez eu cito a Renata e a Laiane, que são ex-alunas do curso, né? Elas agora atuaram como supervisores no edital 2022. Aqui foram elas, lá em Teresina, quando nós participamos de um evento, aqui era um evento em uma escola, em uma feira de ciências, né? É muito bom citar elas, porque eu tenho a Renata e a Laiane como bons exemplos de profissionais que passaram pelo PIBID, e onde a gente chega é sempre bom ouvir falar sobre elas, né? Não só elas, como também a Larissa, né, que atualmente entrou como supervisora, e a Flávia, né, que essas são atualmente as 3 supervisoras. Todas as 3 são ex alunas do curso, né? Somente a Laiane foi bolsista como aluna do PIBID. E aqui a gente tem um exemplo de atuação do PIBID na formação continuada do professor, né? Ainda também falando um pouco sobre a valorização docente. Ou seja, o PIBID, ele consegue ainda mais dar uma capacitação para os professores da educação básica que o Estado não proporciona, né? Dificilmente a gente observa cursos de formação de professor dentro da rede estadual, municipal e federal. Isso, o governo, ele não investe muito nesse sentido. E o PIBID, ele atua como uma formação continuada para os professores de educação básica, né? Então, esse é um dos aspectos bem relevantes do PIBID, não apenas na formação de inicial dos professores, mas também como uma formação continuada e também no seu desenvolvimento profissional. E daí a gente pode citar da necessidade de atualização docente, né? O PIBID também proporciona isso, mediante programas de capacitação e formação, e em relação à importância da reflexão sobre a prática docente, né? Quando a gente fala de resultados da formação continuada, a gente pode falar um pouco sobre a melhoria da prática pedagógica do professor, né? E um aumento da motivação e satisfação dos professores da educação básica para atuar na rede pública, né? Como exemplo, eu trago um vídeo da Renata. Olá pessoal, meu nome é Renata, eu sou professora de Química, atualmente eu trabalho no Instituto Federal de Pernambuco e eu sou formada pela UESP, Campus Piripiri. A minha primeira experiência com o PIBID foi ainda na graduação, no 3º ou 4º período, quando eu comecei a ser bolsista do programa, e foi com o PIBID que eu tive diversas oportunidades e experiências que me ajudaram demais na minha formação acadêmica. Foi com o PIBID, por exemplo, que eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro contato com a sala de aula, já sendo uma aluna de um curso de licenciatura, e foi naquele momento que eu passei a entender de uma forma diferente o ensino de Química. Foi com o PIBID também que eu passei a me identificar mais com o curso de Química e, principalmente, eu passei a me identificar mais com a minha profissão, ser professora. Foi com o PIBID que eu escrevi os meus primeiros trabalhos científicos, apresentei esses trabalhos em eventos fora da minha cidade, fora do meu estado, e todas as experiências que eu tive no PIBID me auxiliaram demais a construir o meu currículo, o que me ajudou bastante nas seleções para a pós-graduação, para o exercício docente, mas a grande contribuição do PIBID é que foi desde o momento onde eu fui bolsista, ainda na graduação, que eu comecei, a partir do PIBID, a construir o perfil de professora que eu sou hoje. Já formada, já professora da educação básica, eu tive novamente a oportunidade de participar do PIBID novamente, agora como professora supervisora, e eu fiquei muito feliz e empolgada com a possibilidade de ser supervisora do PIBID, porque eu queria muito que os meus alunos tivessem oportunidades que eu sei que só essa parceria com uma instituição do ensino superior, só essa parceria com a UESP, por exemplo, poderia trazer para eles. E quando eu comecei a ser supervisora, eu percebi que a minha função era mais que isso, era mais que auxiliar ali, melhorar o processo de ensino e aprendizagem na educação básica. Eu também tinha a missão de contribuir
com os professores em formação, que eram os alunos que agora eram bolsistas do PIBID. E eu acredito que eu consegui contribuir um pouquinho com esses futuros professores, e isso para mim foi muito gratificante. Eu sou muito feliz de ter feito parte do PIBID 2 vezes, como aluna, como professora, e eu tenho a certeza enorme de que sem essa participação do PIBID, principalmente na época da minha graduação, os rumos da minha formação, do meu perfil profissional, teriam sido diferentes. E eles foram bem melhores graças ao PIBID. Né? A Renata foi bem objetiva na sua fala, também é muito relevante. Ela fala da sua atuação como ex-bolsista, como supervisora e dos objetivos que ela alcançou mediante a sua atuação dentro do PIBID, como o PIBID facilitou a sua atuação profissional. Hoje, com muito orgulho, a Renata ela é professora do Instituto Federal, né? Foi uma das minhas felicidades quando ela... Eu fiquei triste porque ela saiu do PIBID, mas foi pelo motivo dela assumir uma vaga como professora efetiva do Instituto Federal de Pernambuco. Então, ela nem sabe a felicidade que eu fiquei, né? Mas fiquei muito feliz, porque é muito bom a gente ver ex-alunos nossos alcançar grandes objetivos. E é isso que a gente espera dos alunos que estão dentro do PIBID e aqueles que futuramente vão atuar dentro do PIBID. E a gente rever vocês com grandes conquistas, grandes vitórias, né? Professor, olha, consegui passar no mestrado, professor, passei no doutorado, né? Isso é muito gratificante a gente ouvir isso. E a Renata é um bom exemplo disso, né? Eu vou levar a Renata, para mim, é um grande orgulho, né? Ter sido professor da Renata, eu fico com os olhos cheios quando eu falo da Renata, certo? É um real exemplo de uma profissional, de aluna, certo? E no dia 31, nós teremos a apresentação da Renata, né? Ela vai falar também, já que nós não conseguimos ouvir o vídeo, né? Sugiro que vocês participem da palestra da Renata, para vocês ouvirem ao vivo que ela vai falar sobre o PIBID, como o PIBID contribuiu para a sua formação como professora de Química, certo? Então, outro ponto importante que a gente pode falar sobre o PIBID, né, é o seu fomento à pesquisa e extensão. Então, o PIBID ele atua em diferentes perspectivas, como estímulo à pesquisa em educação, certo? Onde a gente pode falar sobre sua contribuição para a produção de conhecimento na área de atuação do aluno, bem como na área de educação, né, no seu desenvolvimento como em pesquisa e compartilhar resultados, né? A gente pode falar também sobre avaliação e análise de resultado, aí entre o quê? Coleta, análise de dados e resultados das atividades, né? Inovação pedagógica, ou seja, os alunos conseguem testar novas metodologias, estratégias de ensino para implementar abordagens inovadoras dentro da escola, que o professor de educação básica ele não consegue desenvolver, por vários motivos, como, por exemplo, tempo, né? Nós tivemos uma mudança no currículo do ensino médio, principalmente, onde as aulas de química elas reduziram bastante. Então, o professor não tem tempo. E o PIBID ele entra para contornar um pouco essa situação, levando inovação e novas metodologias para a escola, né? E tudo isso leva ao desenvolvimento do bolsista como pesquisador, né? De forma que ele consegue desenvolver projetos, né? O bolsista ele tem a oportunidade de criar e implementar projetos de pesquisa dentro da escola. Isso possibilita o quê? Que ele explore diversos tipos de questões relevantes, tanto na educação como na sua área de atuação. Aplicar metodologias científicas dentro da escola, né? O bolsista ele consegue desenvolver métodos que ele pode que são elaborados dentro de projetos e aplicar essas metodologias para obter, assim, resultados, né? Ele consegue desenvolver uma produção de conhecimento, bem como habilidades críticas, porque o aluno ele passa a ser uma pessoa mais atuante, né? E também de forma mais crítica nas atividades que ele desenvolve dentro da escola, por meio de uma reflexão sobre as práticas que ele consegue desenvolver, mediante a análise de tudo que ele produz dentro do programa.
né? O PIBID também ele possibilita a interdisciplinaridade, porque nós conseguimos, principalmente nas ciências, né? O ano passado, nós tivemos o PIBID interdisciplinar de Física e Química. Então, a gente conseguiu caminhar com atividades tanto de Física como de Química dentro das escolas em um único programa. Dessa vez, nós estamos só com o PIBID em Química. Todavia, a gente busca também desenvolver conhecimentos de Química, de Matemática, dentro das atividades que são propostas, né? E, por fim, a formação de uma identidade científica. O aluno passa a pensar como pesquisador, né? Ele passa a ter a sua própria identidade dentro da sua formação como pesquisador por meio da construção de um perfil acadêmico, né? A gente chama que o aluno ele passa a ter um perfil acadêmico, né? Ele passa a participar de um network acadêmico que é bem amplo e vai dar muitas oportunidades ao bolsista, né? Como resultado de tudo isso, da formação como pesquisador, a gente pode citar muitos trabalhos. O PIBID, nós conseguimos, mediante o PIBID, ter uma produção acadêmica bem relevante, né? Participar de eventos nacionais. O ENALIC, ele é o evento de educação mais importante, o maior evento de educação nacional que nós temos. Então, nós conseguimos enviar uma grande quantidade de relatos de experiências, resumos expandidos, artigos científicos, elaboração de capítulos de livros. Então, essa identidade acadêmica, científica, ela é muito proveitosa, né? E o PIBID consegue dar bons resultados para os alunos. Então, vou ser um pouquinho mais rápido aqui nas ações desenvolvidas, vou falar bem sucintamente. Então, a gente consegue desenvolver várias atividades. Eu coloquei aqui uma compilação de algumas das atividades que a gente consegue aplicar, né, como estudo e avaliação do PPP das escolas, formação continuada, diagnósticos de livro, monitorias, acompanhamento de sala de aula. E essa daqui é o que eu trato como a galinha de ovos de ouro do programa de Química, né, que é o planejamento e execução de atividades experimentais, que a gente possibilita aos alunos das escolas correlacionar teoria e prática do que eles observam em sala de aula com a prática que os alunos planejam experimentos para correlacionar aquele conteúdo que o professor supervisor está desenvolvendo em sala de aula, certo? Então, aqui a gente tem algumas imagens, como acompanhamento de sala de aula. Nesse momento, o bolsista, né, ele passa por uma antecipação do conhecimento dos problemas práticos de ensino e da realidade das escolas, né? Então, nesse momento, a gente consegue incentivar a formação do professor para a educação básica e inserir o licenciando dentro do cotidiano das escolas, né? A gente consegue promover também uma articulação entre a educação superior e a educação básica por meio de visitas das escolas para conhecer o laboratório de Química e de Física da Universidade Estadual, bem como desenvolver atividades experimentais, e eles são bem participativos, eles participam das atividades, né? Aqui a gente tem um exemplo da utilização de extintor de incêndio, a bomba de hidrogênio. Então, são experimentos que a gente traz material do cotidiano dos alunos para eles verem a química aplicada, certo? Então, tudo isso a gente consegue promover uma integração entre teoria e prática, né? E uma intervenção pedagógica muito importante, tendo em vista que a química ela é uma ciência abstrata, né? E a experimentação ela entra como uma intervenção pedagógica para facilitar a compreensão entre teoria e prática, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de atividades que foram desenvolvidas. Então, a gente leva material do laboratório para as escolas. Olha a felicidade dos alunos aqui a realizar, quando realizam os experimentos. A gente observa também que eles são muito participativos, né? Isso chama bastante a atenção dos alunos nas escolas. Aqui eu tenho outros exemplos, né? Bem legal a participação. E vejam que todas as imagens, a gente sempre tem a participação efetiva dos alunos das escolas e dos bolsistas, né? Tudo isso leva o quê? Um ensino por investigação, o que caracteriza uma metodologia ativa que pode sim ser aplicada em sala de aula. Essa metodologia ativa, ela estimula o pensamento crítico
e facilita o processo de ensino-aprendizagem por uma aprendizagem significativa, né? E essa aplicação ela pode ser mediante projetos de pesquisa com o envolvimento dos alunos. Isso correlaciona também feiras de ciências, né, que a gente desenvolve, palestras educativas, como, por exemplo, palestras sobre cigarro eletrônico, energias renováveis. Aqui foi um projeto que a gente correlacionou com o PIBID, que era o projeto Meninas nas Ciências. A gente conseguiu levar esse projeto para dentro do PIBID, e as escolas que participavam do PIBID a gente conseguiu aplicar também, onde o objetivo dele era falar sobre ciência, principalmente para meninas, mas a gente tinha a participação dos alunos, né? Então, com isso, a gente consegue incentivar as escolas públicas a se tornarem protagonistas na formação inicial dos professores também, né? Além disso, a gente possibilita que os alunos desenvolvam seu senso científico e criativo, né? Porque eles são responsáveis pela criação de conteúdos digital. A gente tem uma evolução tecnológica e a gente precisa se adaptar a essa evolução tecnológica participando dela. Então, tudo que a gente faz no PIBID, a gente divulga no nosso Instagram, e esses materiais são sempre produzidos pelos bolsistas, né? Eles, não sei, professor, não sei mexer com aplicativos, mas ninguém aprende, né? E eles mesmos colocam a mão na massa e a gente tem coisas bem interessantes, né? Então, a gente convida todos a curtirem, a participarem e observarem os nossos conteúdos que são produzidos. Outra intervenção pedagógica interessante, né, é que a gente ajuda os estudantes de licenciatura a serem inseridos na cultura da escola, como, por exemplo, a participarem na semana pedagógica, certo? Eles participam, compreendem agora, na visão do professor, como uma semana pedagógica, quais os objetivos da semana pedagógica e como ela pode contribuir para a organização da escola como um todo, né? Além disso, monitorias, que a gente observa uma aproximação entre o bolsista e o aluno da escola, é aquele acompanhamento mais próximo, geralmente em contraturnos, né? Desenvolvimento de jogos educativos, participação em eventos, né? Feira de ciências, eventos regionais, eventos nacionais, né? Formações para os bolsistas, como formação em BNCC, Novo Ensino Médio, LDB, e, além disso, o PIBID também tem suas dificuldades, né? Assim como toda a educação brasileira. Sobre as dificuldades, o que eu posso relatar um pouco sobre isso são que tempo em sala de aula, espaço físico, né? Geralmente, a gente não tem uma sala para a atuação dos bolsistas. Os bolsistas, às vezes, têm que ficar na área de alimentação, que é onde tem mesas para receber os seus alunos, ou dividir sala com outros programas, mas a gente não tem uma estrutura ideal para receber os bolsistas dentro das escolas. Mas isso não é motivo para a gente desistir, né? Recursos financeiros, não há investimento para a compra de materiais. Existe, sim, uma desmotivação inicial. Essa é contornada com o decorrer, né, da atuação do bolsista dentro do programa. Há muita desinformação sobre o programa. Às vezes o aluno entra sem conhecer o programa, né? Questões de desigualdades regionais, falta de apoio institucional e a realidade vivenciada nas escolas, onde a gente pode ver aqui a questão de investimento na educação, novas tecnologias, questões sociais e estruturais, né? Um exemplo bem claro foi o que a gente passou no edital 2022-2023, na realidade, no 2024, que nós começamos o PIBID na pandemia, né? E aí nós tivemos uma defasagem na aprendizagem dos alunos, tanto de ensino superior como da educação básica, e foi uma dificuldade tremenda, mas nós conseguimos, sim, mesmo com essa dificuldade, obter excelentes resultados dentro do PIBID. Por fim, gostaria de agradecer ao convite do professor, né? Agradecer ao UESP, à CAPES, pelo apoio financeiro, e ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que possibilita
uma revolução dentro da formação dos professores. Eu entendo hoje o PIBID como uma política de educação básica que ela é fundamental para a manutenção das licenciaturas dentro da educação brasileira. Sem o PIBID hoje, eu acredito que seria muito complicado a gente formar professores, né? A exemplo do curso de Química, nós temos entradas agora com poucos alunos, mas que o apoio financeiro e o desenvolvimento dentro do programa, de certa forma, contribuiu significativamente para a atuação, para a continuação desses alunos dentro do curso e dentro do programa. Não só na questão financeira, mas no seu desenvolvimento profissional e intelectual também, certo? Mediante isso, obrigado pela atenção de vocês e qualquer dúvida estou à disposição, certo? Obrigado, deixa eu encerrar professor. aqui a apresentação. Professor Leonel. Desculpem pelos problemas que nós tivemos técnicos, né? Mas acontece. Porque eu não estou escutando o Ednilton. Por que eu não estou? Vejo o áudio. O senhor está me escutando agora? Essa é porque eu troquei aqui. Fale aí, professor. Pronto, tá me ouvindo agora? Agora sim. Pronto, pô, era o que o senhor Quer dizer que você estava falando e eu não estava escutando, né? Isso. Mas eu quero agradecer, tá certo? O senhor foi uma palestra muito, muito rica, não de maneira nenhuma foi cansativo. Eu sei que o senhor estava um pouco assim em relação ao tempo, mas quando o senhor perguntava, eu falava, pode ficar à vontade, tá certo? A gente não vai colocar limitação de tempo aqui, não. Tá bom? A sala é sua. É porque ontem, inclusive, eu falei com a coordenadora geral do PIBID e ela disse, Leonel, sextou, Leonel, feche seu computador, Entendi. Vá descansar, porque amanhã é sábado, né? Aí sábado, geralmente, a gente não gosta de tomar muito tempo do pessoal, e aí, para não se tornar cansativo, a gente remedia um pouco o tempo, né? Eu acho que é até interessante essas reuniões acontecerem sábado, para o pessoal já ir se desapegando dessa questão de que vamos ter uma palestra, vai ser algo cansativo, vai ser algo relacionado a trabalho. Aqui a gente está escutando, está aprendendo. Eu acho que é legal a gente começar a ter essa cultura, né? De que eu acho que ouvir falar de ciência, ouvir falar de desenvolvimento é algo mais relacionado à cultura e ao bem próprio, né? Não algo que você vai estar... Apesar de ser algo que já é muito enraizado nosso, né? Mas vamos tentar quebrar isso aí. Quero agradecer ao senhor. E em relação ao vídeo, eu tinha falado que o senhor pode me enviar os 2 vídeos, tá? Tanto acho que foi da Renata e da Yasmin, não foi? Não, da Renata e da Soraya. Da Soraya, isso, da Soraya. E aí que eu vou editar. Quando eu for fazer colocar esse vídeo no YouTube, que ele vai estar disponível, eu coloco na parte que o senhor for falar, eu coloco os vídeos delas. Aí, bom, aí o pessoal que estiver aqui pode ir no canal do YouTube e aí, bom, ver o trecho que as meninas estão dando o depoimento, tá? Só quero agradecer e quero abrir para perguntas, né? Quem tiver perguntas, vamos ver aqui no... A Valdenice colocou aqui. No chat, né? Ok, Letícia, a apresentação foi muito bem esclarecedora, não tenho nenhuma pergunta, mas queria reforçar quanto o PIBID é importante na formação. Ela não é só ele não é só um projeto com bolsa, é uma vivência real de profissão, é onde a gente aprende na prática o que significa ser professor de verdade, planejar, lidar com os alunos de diferentes realidades. Gostaria que todos pudessem vivenciar o PIBID. Isso foi a Valdenice, né? Que reportou um pouco da experiência dela. A dela. Do bloco 2, né? Ela entrou no bloco 1. Eu acredito que a turma dela, né, todos são bolsistas. Então, além disso, né, o PIBID atuou como um incentivo deles, porque quando o aluno entra no curso de Química, às vezes ele tem aquele choque de realidade entre que ele vivenciava no ensino médio e como é o ensino superior, né? Uhum. E o PIBID, ele veio para eles como um incentivo a essa continuidade no curso, né? Como eu relatei ali no final, possibilitando que eles fossem um incentivo maior para eles continuarem no curso e aprenderem de outra forma como a gostar de química também, porque o PIBID também possibilita isso, né? Ver a química com outros olhos, já atuando de forma direta da sua futura profissão dentro da escola. Uhum. Isso aí, Rodenice, gostei da sua colocação.
Perfeito. a Fátima, né? A Maria de Fátima, ela está perguntando se o senhor poderia falar sobre o Enalic. O Enalic, ele é o principal evento de educação nacional dentro da educação brasileira, né? Ele é o maior evento de todos. O quantitativo de pessoas que participam do Enalic, ele é imenso. O ano passado, nós conseguimos enviar 9 trabalhos, e desses 9, 8 foram aprovados, né? Então, foi um quantitativo muito grande. São alguns dias de muito conhecimento, a gente aprende bastante. E ele vai ser em dezembro, em Brasília, na UNB. Infelizmente, a gente não tem recursos. Uma vez, em 2014, nós conseguimos ir para o Enalic no Rio Grande do Norte, e foi, assim, muito proveitoso. Foi o primeiro evento fora que os meninos conseguiram participar. E se a gente pudesse ir, seria muito bom, né? Porque vocês vão ver outras culturas, né? Aprender com outros projetos que são desenvolvidos por outros programas. Então, é muito enriquecedor participar desses eventos. Eu já mandei, lá na frente, eu vou repassar mais informações para vocês sobre as inscrições e a questão da submissão de trabalhos, né? Eu já venho atuando nos bastidores com os supervisores sobre os trabalhos que a gente vai desenvolver, submeter no Enalic, mas de imediato a gente está apenas planejando, mas nós vamos participar, todos vão participar, e devem participar, né? A gente coloca assim, quase como obrigação do aluno PIBIdiano participar do Enalic, e vão guardando aquele dinheirinho para vocês fazerem a inscrição, que não é barata. O primeiro lote, se eu não me engano, acho que está 70 ou 80 reais. O último geralmente passa de 120, 130, 150 reais. Então é melhor fazer a inscrição agora, né? E aí, mediante, com o passar do tempo, a gente vai sanando mais dúvidas sobre o Enalic. Pronto. Soraya, se você pode sim. Se você quiser fazer a pergunta ligando o microfone, fique à vontade, viu? Professor, tá me escutando? Sim, estamos. Não é nenhuma pergunta. Na verdade, eu queria dizer que foi que eu falei lá naquele vídeo, né, professor, que infelizmente não pode ser reproduzido. Eu quis dizer que o PIBID, ele trouxe muitas experiências, e uma delas foi a que o professor citou e o que eu citei no vídeo, que foi a de poder antecipar o meu vínculo como futura educadora para com a educação básica, onde eu podia, assim, ver o que é ser professor, né? Porque às vezes você está ali como estudante, você não sabe qual é a realidade de um professor. Mas a partir do momento que você, licencianda, entra em um projeto como esse e começa a participar ali das reuniões pedagógicas, começa a ser inserida em sala de aula, não como estudante do ensino médio, mas como futuro educador, a gente já começa a ter essa ampla visão de o que é que vai enfrentar futuramente, né? Então, assim, todas aquelas metodologias, os planos de aula, as reuniões que nós fazíamos foram momentos muito enriquecedores, porque, como o professor falou, a gente chega no estágio muito mais preparado. E, assim, quando eu cheguei no estágio, geralmente você só tem esse contato com a sala de aula lá no estágio, né? Principalmente na regência, quando você vai ministrar as suas aulas. E aí o PIBID, ele antecipou essa experiência, porque quando eu cheguei no estágio, eu já cheguei muito mais preparada, porque eu já sabia como lidar com uma sala de aula, eu já sabia uma variedade de tipos de metodologias para abordar diversos tipos de conteúdo. Então, assim, a gente não chega lá inexperiente, a gente chega no estágio mais experiente, com uma maturidade mais avançada. Era exatamente isso que eu estava dizendo no vídeo. Aí até aproveitei, né, para agradecer lá o professor Leonel, a professora Renata, por todas as suas orientações. Então, assim, eu deixo aqui a minha fala e dizer que o PIBID, ele contribuiu muito, muito mesmo, demais na minha formação acadêmica. Obrigado, professor. Obrigado, Soraya. Obrigado, Soraya. Excelente. Era por isso que eu falei. Pode falar, professor, pode falar. Por isso que eu falei da importância do depoimento da Soraya, né? Que eu
pedi ela para fazer esse depoimento, e eu queria ter colocado na palestra, é porque ela foi bem clara naquilo que foi explanado na apresentação, daquilo que a gente almeja para o aluno de Química. E aqui eu queria citar também a fala do Guilherme, que é aluno de Física e participou com o PIBID interdisciplinar, né? O Guilherme foi bem sincero. Nas nossas primeiras reuniões, ele falou: professor, eu estou aqui pela bolsa. Aí, Ednilton, nós fizemos outras reuniões, né? Depois, aí a gente começou a ver o Guilherme bem mais participativo, bem atuante, né? O aluno de Física bem atuante, começou a gostar de ir para a escola, começou a gostar de ser professor, né? E aí, no final, eu perguntei: e aí, Guilherme, sua concepção mudou? Mudou, professor. Agora eu percebo que o importante não era só a bolsa, né? E sim tudo aquilo que a gente consegue alcançar com o PIBID. Então, eu lamento, Guilherme, por você não estar mais no PIBID, porque você é um exemplo, né? Tinha eu esqueci o nome dele também, que começou bem acanhado no PIBID, e depois ele se mostrou bem ativo. Eu até citei em uma reunião. Aurilan. Ele praticamente não falava nas reuniões. Depois o Aurilan começou a elaborar material para o Instagram, começou a pensar em experimentos. E aí, isso é muito bom a gente ver isso, né? E aí a gente vê também que o PIBID, ele não se limita só à química, né? Ele é totalmente interdisciplinar, e a gente conseguiu possibilitar essa junção entre química e física no edital passado. Também foi muito gratificante. Pronto, temos mais alguma pergunta? Só o Guilherme, né, concordando com o senhor e agradecendo. Bom, pessoal, não temos mais nenhuma pergunta, professor Leonel? Não? Ok. Então, agradecer, tá, ao professor novamente. Apesar dos percalços, né, eu vou verificar aqui quais foram como é que a gente pode corrigir isso, mas em relação aos vídeos, professor, novamente, pode me mandar a apresentação, que eu gravo só a parte tanto da Soraya quanto da professora Renata, e aí eu vou, quando pegar esse vídeo aqui que eu estou gravando, eu monto justamente naquela parte, faço os cortes, né, daquela demora que a gente teve tentando encontrar aqui como é que fazia, e aí eu upo ele no YouTube mais fechadinho, vai dar certo. Perfeito. Mais uma vez também agradecer o convite, excelente iniciativa, professor. Espero que a gente, não só nós professores, vocês também ajudem a divulgar esse projeto, né? E levar conhecimento, divulgação científica, até mesmo bate-papo, né? Para mais pessoas de fora da nossa UESP, né? Como eu falei, que no mínimo era para a gente ter, alguns justificaram a ausência, mas era no mínimo para a gente ter mais de 30, 40 alunos aqui, 24 bolsistas do PIBID, no mínimo eram para estar aqui, né? E a gente tem pessoas que nem estão mais no PIBID, mas estão presentes. Então, vamos divulgar, vamos participar, porque isso é muito importante, tanto para a formação de vocês, tanto também como para o curso e para a instituição. Certo? Um abraço. Obrigado por estarem aqui presentes também. E nos encontramos dia 30, né, da Renata? Isso, vai ser esse sábado no outro. Exatamente, 31 eu acho, se eu não me engano, dia 31. Pois, pessoal, bom sábado, bom descanso e até a próxima. Tchau, professor. Muito obrigado. Tchau, pessoal. E aí nós encerramos por hoje, tá bom? E aí, quem ainda não fez a presença, tá certo? Está no chat, fixado. Quem deseja o certificado. E aí, novamente lembrando, esse certificado ele só vai ser emitido para aqueles que participarem no mínimo de 75% das palestras, tá certo? Então, professor, então eu não vou conseguir ter meu certificado participando só de uma palestra? Não. O certificado ele tem um mínimo de carga horária, baseada no projeto. Então, você tem que participar pelo menos em 75% das palestras, tá certo? E esse 75% vai ser calculado baseado nessa lista de presença, tá? Então, quem ainda não abriu a lista, abra. Vou dar aí um tempinho aí de 5 minutos, porque quando eu encerrar a chamada, a lista ela vai sumir, tá certo? Vou dar aí um tempinho de 5 minutos, depois de 5 minutos eu fecho a chamada, tá bom? Quero agradecer a participação de todo mundo. E como o professor Leonel falou, quem for do PIBID, quem estiver na escola, quem tiver um amigo, divulga, tá certo? Esse momento, para que a gente consiga trazer mais gente para cá, tá certo? Tchau, tchau, um abraço, bom sábado e a gente se vê no próximo encontro, dia 31. Mesmo horário, tá bom?